E o vírus, ele não dá só falta de ar, febre e tosse seca, não. O vírus dá uma espécie de loucura geral administrativa no Brasil. Eu não sei das outras partes do mundo, que eu não vivo a política do dia a dia interna da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia institucional. Uma pandemia que invade as esferas, mas que só quem sabe e só quem sente esse problema é o comerciante hoje lá da Afonso Pena, que teve sua loja, que quiseram fechar sua loja, como também o rapaz que vende ginga com tapioca, que não está conseguindo vender a ginga dele, o comércio informal. Nós temos, vai botar aí, será aquele negócio da Secretaria de Tributação? Não. A Secretaria de Tributação hoje foi lá num bairro aqui de Natal e fechou, entrou numa casa e estavam produzindo lá uma roupa. E aí confiscou a roupa, porque essas roupas eram sem nota. Negócio paupérrimo. Assim, é vergonhoso o que se faz. Se tirou ali R$1.000, R$1.500 de alguém que tinha aquilo ali para comer. Eu sou contra o comércio informal, tem que tirar nota fiscal, tem que pagar imposto, mas uma coisa é você ter algo e tá desviando, sonegando. Outra coisa é o negócio para você vender ali, para se alimentar naquele dia. Foi de uma agressividade as imagens. Você vê se a gente coloca aí o que foi que esses fiscais pegaram. Era caminhão do Estado, era carro de fiscalização, era polícia, e a gente vê o número de assassinatos aumentando, os roubos aumentando, a violência aumentando, e a polícia é usada para quê? Contra banhista que está ali na areia preta. A polícia é usada contra esse pobre comerciante. Porque eu não estou falando de uma loja que vendia 50 mil, 100 mil, 500 mil por mês, não. Eu estou falando, ver as imagens, quando se colocar, quem tiver a oportunidade vai ver que eu estou falando de algo mínimo. Olha, essa ação, essa apreensão da Secretaria Estadual de Tributação, que você se referiu, a gente tem um vídeo com áudio. Aí, papinho, aí, ó. Governo do Estado, tá vendo? Prendendo a mercadoria dos comerciantes que tentam sobreviver, certo? Em tempo de crise, tá bom? Governo do Estado, tá aqui, ó. Prendendo a mercadoria no galpão, os comerciantes tentando sobreviver. Os autores da mercadoria, tá bom? Tá aí, gente. Tá aí. A gente comerciante tentando trabalhar e o governo do estado em cima, né? Prender a mercadoria dos lojistas do Rio Grande do Norte, tá bom? Entendeu? Tá aí, gente. Parabéns, viu? Dona Fátima, parabéns. Polícia, aqui, ó. Um aparato, e é um aparato monstruoso. Tem outros vídeos que aparecem vários outros carros do estado. Carro de polícia, carro de fiscalização, caminhões. Incrível. Mas incrível é a mercadoria que sai. Evidentemente que ninguém aqui vai defender que se descumpra a lei, mas me chama muita atenção que a lei é muito rigorosa com os mais fracos. Existe nesse estado empresários que se sentam para conversar com a governadora, que estão inscritos em dívida ativa, que devem ao Estado, que arrumam um jeito de não pagar, que protelam o que deveriam pagar, sentam e conversam com Dona Fátima Bezerra e fica por isso mesmo. E gente que está precisando, quem está vendendo mercadoria assim, não é porque quer não, é porque precisa. Não é porque quer. É inadmissível que o Estado seja muito rigoroso com pessoas que precisam e não adote o mesmo rigor na outra ponta. Ó, da última vez que eu vi, Gustavo, tinha 12 bilhões de reais para serem recuperados. De gente que deve ao Estado, porque deixou de pagar, deixou de recolher algum imposto, sonegou algum... Enfim, 12 bilhões de reais. Não é só de agora. Vem de muito tempo. É da história toda do Estado. Mas as pessoas que devem esse dinheiro, entra governador, sai governador, são as mesmas. Participam do círculo do poder. E contra essas pessoas, o Estado não é tão Participam rigoroso. do círculo do poder e viram aquela curriola, vira aquele grupo lagartixa, né?
tudo que a governadora... Não tudo, é por acaso. Tudo que o governador, tudo que a governadora, tudo que o gestor diz, eles só fazem balançar a cabecinha. Justamente. É o Grupo Lagartixa. Essa cena, o único bloco que publicou, que eu vi, foi o meu. E não vai sair praticamente em cantinho, não. Porque isso é a força, é o tamanho do Estado sobre o nada. Porque isso é o empresário, e isso eles estavam fazendo uma sonegação. Quanto é que foi apreendido de mercadoria aí? Que tipo de mercadoria foi apreendida? O que é que tinha ilegal? Era pano. Falou absolutamente irrisório. Era pano que os cabas tinham. Pra uma operação dessa. O dinheiro do diesel. Agora como o Dinarte diz, essas operações deveriam ser com os grandes empresários. Há um rigor muito grande. Com os sonegadores, com os que estão devendo ao governo do estado. Mas não, aí vão... Tem números inquéritos. Num comerciante desse. Tem números absolutamente insignificante. Na polícia, gente, na Secretaria de Tributação, tem inúmeros inquéritos de sonegação. Sonegação de cigarro, por exemplo, que o Fantástico fez uma enorme matéria. Você acha que esse cigarro não chega aqui no Rio Grande do Norte, não? A gente tem até um dado para contrapor. Um dia desse aqui, foi notícia que a peleja era a forma como o Estado estava abordando pessoas que tinham motocicletas irregulares. Não era isso? Que foi um pé de guerra entre deputados do interior com o governo. Que o governo decidiu que iria pegar quem estivesse irregular. Aí daí surgiu depois um programa Regularize, algo assim. Perdão, você não vai pagar o do enfim, ano. teve algo nesse sentido. E nesse meio tempo, eu me recordo que teve uma notícia de que a governadora chamou a autoridade policial ao seu gabinete para dizer que tratasse as pessoas nessa abordagem com mais dignidade. Até dando a entender que não havia dignidade no tratamento a essas pessoas na hora da apreensão. Cadê a dignidade aí? Olha, o Rio Grande do Norte, essa notícia é importante, o Rio Grande do Norte deve receber um auxílio de quase R$1 bilhão distribuído entre Estado e prefeituras. O valor foi aprovado no Senado Federal, com as modificações previstas no chamado Plano Mansueto, que ainda precisarão ser aprovadas pela Câmara dos Deputados e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta aprovada no último sábado pelos senadores cria o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, chamado PEF, que prevê a ajuda aos estados e municípios atualmente empenhados no combate ao novo coronavírus. O texto prevê ainda a liberação de empréstimos com aval da União para aliviar os problemas financeiros mais imediatos. A maior parte dos recursos que o Rio Grande do Norte poderá receber terá destinação flexível, podendo ser usado para pagamentos de salários, contratação de serviços emergenciais e pagamento de fornecedores. Deverão ser destinados para o Estado algo em torno de R$597 milhões e para os municípios quase 350 milhões de reais. É muita grana. É muita grana, é uma excelente notícia para o Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que é uma notícia para a gente comemorar em termos financeiros, mas é muito preocupante em termos fiscais. Foi-se premiado um Estado que não fez o dever de casa, como todos os outros, também vale salientar isso. E tem uma coisa muito interessante, Ine. Esse mês, a Secretaria de Tributação falou o seguinte, que a frustração de receita em relação à média foi de 80 milhões. O governo do Estado vai receber 150 milhões desse plano. Então foi um negócio à crise. E fica muito fácil. Aí vai ficar mais fácil de dizer, fique em casa. Feche, porque não tem problema a diminuição de arrecadação de ICMS. Porque o governo federal, ele vai entrar com a diferença. O governo federal, no caso, nós. Agora, temos que comemorar sim, porque de qualquer forma é dinheiro injetado na nossa economia. E quando se injeta dinheiro na economia, a gente viu o que aconteceu no sábado, com esses R$600 que circulou da ajuda do governo federal. Se o governo do estado atrasasse o salário do estado, ia aumentar exponencialmente a nossa crise. Então a gente tem que torcer que as contas mínimas o estado pague. E o estado agora está economizando muito, porque está tudo fechado. E eu acho que é muito importante se redobrar a vigilância justamente por isso, porque a maior parte desses recursos terá destinação flexível.
Isso. A grande parte. Ou seja, o governo pode fazer o que quiser, pode pagar salário, fornecedor, contratar serviço emergencial, pagamento de fornecedor, então realmente a vigilância tem que ser redobrada. Muito redobrada, porque nós temos o que eu chamo de indústria da pandemia, que é esse pessoal que estava sem água e sem milho desde a Lava Jato, e aí agora eles têm uma oportunidade de voltar a mamar nas tetas do Estado, a comer o milho que sempre comiam durante toda a história, principalmente na história petista no governo federal, e por isso há um interesse muito grande nesse distanciamento da volta, para que se alastre mais essa crise, porque enquanto pior, melhor para esse pessoal.